Hoje, 31 de janeiro de 2021, faremos a exposição do Salmo 131, que diz assim: Cântico de romagem, de Davi. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Este salmo ele faz parte do grupo de salmos que são chamados de cântico de romagem. Eram aqueles salmos que as pessoas cantavam quando saíam de suas casas se dirigindo para Jerusalém, para prestar culto solene ao Senhor. E este salmo, em específico, Salmo de Davi, ele vai tratar de algo muito comum no nosso coração: os desejos, aquilo que nós queremos como habitantes neste mundo. E esse salmo, ele nos leva a olhar para a sociedade em que vivemos. E vamos perceber que a atual sociedade, assim como todas as sociedades humanas, em todos os momentos históricos, elas viviam motivadas pelo pecado da ganância. Isso mesmo. Então nós vivemos hoje num mundo onde as pessoas procuram grandes coisas. Elas querem se realizar, elas querem se firmar, elas querem ter mais, ser notadas, ser famosas, ser populares. E na nossa atual sociedade, isso é impresso no coração das pessoas desde a escola, desde que os pais começam a levar seus filhos a estudarem, a serem alguém na vida. Portanto, é uma imposição que a própria família, por vezes, faz aos filhos, dizendo: filho, você tem que ter grandes expectativas, você tem que alçar grandes coisas para você crescer nessa vida financeiramente, para você ser famoso, para você ser respeitado. Isso porque a nossa cultura de consumo valoriza muito mais o que nós temos em detrimento daquilo que somos. E isso, amados, cria chagas e feridas profundas no coração humano. Infelizmente, muitos pais que são crentes impõem sobre os seus filhos o sucesso financeiro, o sucesso na carreira, em detrimento daquilo que ele deve ser. Ou seja, ser alguém parecido com Cristo, ter as virtudes de Cristo na sua vida. É por isso que lá em 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 6 ao verso 10, Paulo diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências, ou seja, desejos insensatos e perniciosos, os quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então esse é o mundo que nós vivemos. E esse coração, essa tendência pecaminosa, tem gerado uma sociedade doente, estressada, egoísta, materialista, que só pensa em ser bem-sucedido profissionalmente e financeiramente. E é claro que, de fato, isso vai mostrar algo muito recorrente. A realidade de que a vida é resultado daquilo que pensamos. A vida é resultado daquilo que ansiamos e não simplesmente do que devemos ser. Claro que, nesse sentido, os meus desejos, eles acontecem, às vezes até em detrimento daquilo que nós já possuímos, daquilo que o Senhor, ele nos concede. Então, nesse contexto claro do coração humano, é que nós vamos perceber o Salmo 131, este Salmo de Davi, que vai na direção contrária de tudo isso.
é um salmo que vai mostrar que este sentimento humano é um pecado. O contexto desse salmo, possivelmente, é o período em que Saul ainda era rei. Bem, esse contexto é incerto, mas é plausível. Então, quando Davi escreve este salmo, ele não era rei ainda. O rei era Saul. Mas Davi sabia que seria rei. Ele sabia que iria assumir o trono de Israel. Então é nesse contexto que ele afirma, de fato, o que ele buscava na sua vida de peregrinação. Davi, cheio do Espírito Santo, porque esse salmo foi escrito sendo inspirado pelo Espírito Santo do Senhor. Então Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele mostra como deve ser o seu coração, como deve ser o seu interior. Alguém que está prestes, se este for o contexto, alguém que está prestes a assumir o trono, como ele deveria moldar o seu coração. E é claro que o contexto de Davi, ele é estrondoso, porque qual é o futuro dele? O futuro é a corte, é ele ser um monarca, é ele ser uma pessoa extremamente rica. E aí, diante deste futuro de poder, de riqueza, de fama, de controle, diante desse futuro, então ele, inspirado pelo Espírito Santo, mostra como deve estar o coração do crente. E aí, olhando para o contexto de Davi, nós vamos descobrir que este salmo traz muitos contrastes. O contraste entre a riqueza e a modéstia. Ele iria galgar a riqueza, mas deveria permanecer com seu coração modesto, de vida de paz e vida cheia de conturbação. Então ele sabia que, como rei, ele teria uma vida muito estressante, até perigosa, mas nisto ele deveria estar em paz diante do Senhor. Então é por isso que Davi, ele não fala necessariamente das coisas externas como um fim em si mesmo, mas ele fala do seu íntimo relacionamento com Deus. Esse é o parâmetro do Salmo. Diante de um futuro cheio de riqueza, cheio de glória, cheio de fama, cheio de poder, mas ao mesmo tempo um futuro que traria para ele uma vida cheia de conturbação, ele mostra que deseja ter um coração modesto e um coração que confia no Senhor. Por isso, ele vai mostrar duas coisas aqui neste salmo que eu gostaria de ressaltar. A primeira é quem ele procurava ser, e a segunda, a motivação desta procura. O primeiro ponto está no verso 1 e o segundo ponto está no verso 2. Então vamos lá. O verso 1 vai mostrar quais são as expectativas de Davi, né? Quem eu devo ser? Então está aqui, vamos ler. Ele diz assim, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Então, o que nós vamos encontrar aqui neste salmo? No primeiro momento, Davi ele fala de si mesmo, ele vai falar do seu interior, ele fala de olhar e de coração. Isso, ele está falando dele como pessoa humana. E nós temos aqui, é interessante, um paralelo entre o coração, e o coração é o seu interior, e o seu olhar. O olhar é a porta de entrada. Porque quando nós olhamos, nós desejamos. Devemos nos lembrar que ele estava ali, depois de um longo sono, mesmo em período de guerra, estava passeando pelo seu palácio e ele viu Batseba. Então é o olhar, é você simplesmente olhar para as coisas que estão fora. É por isso que João vai dizer que o desejo dos olhos, o desejo da carne e a soberba da vida são de fato as fontes de todo o pecado, e foi a fonte do pecado original. Então está aí o desejo dos olhos, aquilo que os olhos veem. Então nesse paralelo, ele vai dizer que o seu coração, e a coração é a fonte de tudo para a vida, a Escritura Sagrada coloca o coração como a fonte de tudo aquilo que eu sou, ele diz assim, não é soberbo. Ou seja, ele aplica ao seu interior a humildade.
Ele diz: o meu interior, a fonte de todas as minhas atitudes, pensamento, tudo é humilde. E ele vai dizer que as portas de entrada, o seu olhar, os seus olhos, né, a entrada daquilo que está fora e que o meu coração pode desejar. Ele diz: não é altivo, não é uma coisa que olha por cima, não é algo que deseja além do meu necessário. É por isso que quando ele fala do seu interior e do seu olhar, dizendo que o seu interior ele é humilde e o seu olhar não é soberbo, mas é um olhar modesto, ele vai falar do seu caminhar nessa terra. É o resultado de um coração humilde e de um olhar modesto. É por isso que, no contexto, se o nosso contexto estiver correto, ou seja, Davi ainda não era rei, ele está muito satisfeito em ser pastor de ovelhas. A gente deve lembrar que quando Jessé foi apresentar os seus filhos a Samuel, Davi ele nem fez conta, apresentou a todos. Aí Samuel que perguntou: mas tem mais algum aí? Não, tem um rapazinho que está cuidando das ovelhas, mas esse aí nem vale. Aí Samuel diz: não, manda chamar. Quando ele chegou, o Senhor Deus falou: este é o homem. Então ele era um pastorzinho, ele era uma pessoa esquecida, ele era uma pessoa que não brilhava em casa, era uma pessoa que não tinha fama, não tinha poder. E o que ele está dizendo aqui é que isso para ele o satisfazia. Ele deveria entender que tudo aquilo que vivia como um pastorzinho de ovelhas lá no campo era suficiente para a sua vida. É por isso que ele vai usar aqui expressões que vão demonstrar que ele não buscava aquilo que o colocasse acima dos outros. Aqui no verso 1, na segunda parte, é como se ele dissesse assim: eu não procuro algo que vai me colocar acima das pessoas. Ele não buscava aquilo que fosse além do necessário. Esse é o sentido do texto: coisas maravilhosas demais para mim. Ou seja, não, aquilo que ultrapassa as minhas necessidades, eu não busco. Eu quero ter vida modesta, eu quero ter vida humilde, vida simples. Ou seja, poderíamos até aqui fazer um jogo de palavras, né? Ele estava muito satisfeito em ser pastor de ovelhinhas. Ele não almejava ser pastor de súditos, de um povo, de uma nação. Mas o Senhor Deus o colocou nesse cargo. Então, inspirado pelo Espírito Santo, Davi compõe essa poesia mostrando como deveria estar o seu coração ao assumir esse altíssimo cargo na sua sociedade. Infelizmente, nós sabemos que pela história, Salomão mesmo, seu filho, ele não seguiu este lema. Ele, pelo contrário, ele provou o gosto amargo da ganância, e ele vai inclusive mostrar isso como forma de desabafo lá em Eclesiastes capítulo 2, do verso 1 ao verso 11, quando ele diz que teve tudo que desejava, buscava, mas depois tudo era vazio, tudo era vaidade, tudo era amargura, tudo era sem sentido. Então Davi, quando ele fala das suas expectativas, ele está dizendo: eu não quero além daquilo que de fato eu preciso. Eu quero manifestar um coração humilde e um olhar modesto, mesmo assumindo um altíssimo cargo de rei. E aí, quando Davi nos fala isto, ele vai para a segunda parte do Salmo, quando ele vai mostrar agora o estado da sua alma. Em outras palavras, por que Davi deve ser assim? Por que Davi diz que o seu interior deve ser humilde, o seu olhar deve ser modesto? Por que isto? Está aqui no verso 2, ele diz assim: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Aqui vemos a declaração de alguém que sabia ser pecador. Davi era pecador, ele sabia que era pecador. E por conta disso ele temia diante do Senhor. Claro que Davi era um homem que cometia erros, cometia pecados, afrontava ao Senhor. Basta ver o censo que ele levantou por conta da sua vaidade, contradizendo inclusive isso que ele está dizendo aqui, ao mesmo tempo quando ele rouba Batseba e manda matar o seu marido.
São atitudes terríveis, horrorosas. Quando ele, por exemplo, vai transferir a arca e coloca num carro de boi, levando o Senhor Deus à ira, ele era um homem pecador. E Davi reconhece a sua condição de homem pecador e de homem falho. É por isso que ele coloca como meta da sua vida aquilo que as Escrituras nos ensinam. E o que as Escrituras nos ensinam? Em Provérbios 30, do verso 7 ao verso 9, diz assim: 2 coisas te peço, não mas negue, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário. E aí o texto continua dizendo: para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Veja que aqui o desejo do autor de Provérbios capítulo 30 é a glória de Deus. Não é o fato dele ter ou não ter, mas é a questão de não profanar o nome do Senhor e não abandonar o nome do Senhor. Nesse contexto, ele me diz assim: dá-me o pão que me for necessário. Ele diz: eu não quero nem pobreza nem riqueza, dá-me o que é necessário. É isso que Davi está vivenciando no seu coração. Em Eclesiastes 5,15, Salomão diz: como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. E Jó, capítulo 1, verso 21, diz: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E conforme o texto que nós já lemos de Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. É exatamente isso que Davi está lutando para viver diante do Senhor. Aquilo que a Escritura Sagrada nos ensina. A modéstia do coração, a modéstia no olhar, a humildade no meu interior, a humildade nas minhas pretensões. E aqui, Davi trava uma luta. Sim, no verso 2 isso nos é revelado. É uma luta no interior de Davi, porque ele sabe o que Jeremias 17,9 diz, que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Então ele está aqui lutando, aquilo que Paulo diz, né? Esmurrando o próprio corpo. Ah, mas por que se ele não diz isso com clareza? Claro, essa luta ocorre pela expressão que ele utiliza. Olha só o que ele diz no verso 2: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Ele está fazendo isso. Uma tradução mais direta do texto é como se ele estivesse dizendo: certamente aquietei e sosseguei a minha alma. E o que é isto? Davi está pregando para si mesmo. É uma autoexortação. Ele está exortando a sua vida, exortando o seu coração, exortando os seus olhos. Davi era pecador. Davi não era perfeito. Ele não vivia essa perfeição. Ele tinha que lutar por ela. E nesse contexto de pregar para si mesmo, a gente vai lembrar do Salmo 42, verso 5, verso 11, do verso 43, verso 5, quando o salmista diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, eu ainda o louvarei. Por que, alma, estás assim? Corrige, retifica, purifica o teu proceder. Ou como, por exemplo, Jeremias, em Lamentações, capítulo 3, verso 21, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu vou trazer. Então, o que Davi está travando aqui é uma luta contra um coração pecaminoso, contra um coração que é tendente à vaidade, é tendente ao erro, é tendente ao pecado. Davi vai assumir o trono. Ou talvez num outro contexto até já estivesse, não sabemos. Preferimos aqui pensar que ele ainda não estava e iria assumir o trono. Mas tudo envolve o trono, envolve o poder. Então ele tinha que travar uma luta. Aliás, Davi, ele pecou. E os pecados que ele cometeu
os grandes trazidos na Escritura Sagrada estavam ligados à sua posição maioral. Como eu disse, Batseba, o censo, trazer a arca e tantos outros. Então é uma luta que ele está travando. O verbo calar aqui e sossegar, eles têm eles trazem a ideia de uma atuação completa e de uma atuação contundente. Eu fiz calar a minha alma, eu fiz sossegar a minha alma. Em outras palavras, é mandar calar e sossegá-la cabal e compulsoriamente. Ele faria a minha alma para comigo. Então, como é que eu quero essa alma para comigo? Eu quero ela tranquila. Então, é uma luta. Isso não é natural. Eu não acordo de manhã e naturalmente estou tranquilo, o meu olhar não é altivo, o meu coração não é soberbo. Não, é uma luta diária. E Davi mostra isto aqui. Fiz calar e sossegar a minha alma. E qual é o resultado disso? O que Davi, ele colhe com esta atitude? Porque ele tem uma atitude, né? Ele tem um alvo, né, para o seu coração e para os seus olhos, humildade e modéstia. Para isso ele luta consigo mesmo, faz calar e sossegar a sua alma para consigo mesmo. E qual é o resultado aqui? O resultado é uma símile, é uma comparação de uma criança tranquila no colo da mãe. Que imagem linda! E a gente precisa entender algumas particularidades das palavras aqui colocadas por Davi. Ele se torna uma criança cujo anseio é estar com a mãe. É isso, a mãe o acalma. Porque a mãe, ao abraçá-lo, ao afagá-lo, ao demonstrar carinho e amor, traz paz e tranquilidade ao seu coração. E percebam que a expressão que Davi utiliza aqui é de uma criança desmamada. Então a criança, ela não está chorando porque está com fome, a mãe pega, está o leitinho lá e ele é saciado. Não, ele é desmamado. Então ele não é uma criança cujo desejo é mamar. Não, por ser desmamada, aponta para a ausência do único desejo de obter o leite. Então, o que de fato traz tranquilidade não é o ter da mãe, mas é o estar com a mãe. Perceberam que coisa linda? E nesse sentido, a tranquilidade fazia com que ele estivesse satisfeito com a sua porção no momento. É uma criança que está com a sua mãe. Pronto. Acabou. Estar com ela, sentir o seu abraço, sentir o seu carinho, sentir a intimidade. É o desejo de estar em comunhão. E isso por si só é mais que suficiente. Então Davi, o que ele queria mesmo era estar em paz com o Senhor, dizendo para a sua alma, sossega, dizendo para a sua alma, cale-se, para que ele esteja em comunhão com o Pai, não desejando ter nada a não ser uma comunhão profunda com o Senhor. E é interessante porque Davi, quando ele olha para este resultado na sua vida e olhando para todo o processo no seu coração, o seu ideal, a sua luta e os resultados disto na sua vida, ele quer lançar isso para a igreja. Agora ele fala como uma liderança espiritual. Está no verso 3. Ele diz assim: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. É exatamente isso que Davi está alertando. Ele está dizendo para a igreja, né? Essa é a sua esperança. Aí é quando o salmo deixa de ser pessoal e atinge o povo com um alerta. Então ele para de falar de si mesmo, do seu coração, dos seus olhos, da sua luta diária, dos resultados dessa luta na sua vida, de suas pretensões modestas. E aí agora ele está dizendo para a igreja, Israel, espera no Senhor. O verbo esperar aqui é um imperativo, é uma ordem. E não é de Davi, não. É do Senhor Deus, porque este salmo é inspirado. É Deus ordenando, espera no Senhor. Por isso,
Essa exortação vem de Davi também porque Davi conhecia o gênero humano. Aliás, o próprio Deus conhece quem somos nós. Então nós devemos esperar no Senhor. Pessoas que vivem ansiosas, vivem para lá e para cá, vivem tormentos na alma, no coração, na mente. Às vezes até elas precisam de remédios e de uso contínuo, quer dizer, nunca se livram disto. Às vezes para estas pessoas falta esperar no Senhor desde agora e para todo sempre. Mas, meus irmãos, este salmo não tem como pessoa central Davi. Davi é um pecador e ele está aqui dando o seu testemunho. Um testemunho totalmente inspirado pelo Senhor, através de uma poesia, de uma música. Aqui nós temos uma música cantada no culto solene e também cantada pelo povo de Deus. Mas o que nós temos aqui é a sublimidade de Cristo, da pessoa e da obra de Cristo. Aliás, este salmo está repleto de Cristo, do começo ao fim. Em primeiro lugar, essa atitude de Davi aponta para o Rei Sublime, aponta para o Senhor Todo-Poderoso e aponta para o quê? Para a sua humilhação. Ora, nós sabemos que a pergunta 27 do breve catecismo, do nosso breve catecismo de Westminster, faz a seguinte pergunta: em que consistiu a humilhação de Cristo? A resposta: a humilhação de Cristo consistiu em ele nascer, e isso em condição baixa, feito sujeito à lei, em sofrer as misérias dessa vida, a ira de Deus e a amaldiçoada morte na cruz, em ser sepultado e permanecer debaixo do poder da morte durante certo tempo. Cristo, ele se humilhou. É a humilhação, porque o que Davi está pedindo é: Senhor, meu coração tem que ser humilde, o meu olhar tem que ser modesto. Senhor, meu coração é humilde, meu olhar é modesto. Esses são os ideais da vida de um servo de Deus. E isso aponta para Cristo, porque Cristo é o servo sofredor, é aquele que se humilhou. Em Isaías 53, de 2 a 10, diz assim a palavra de Deus: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor, foi arrebatado de sua linhagem. Quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Esse é Cristo. O Cristo da modéstia, o Cristo da humilhação. É por isso que Paulo, lá em Filipenses, capítulo 2, de 6 a 8, vai mostrar que Cristo, primeiro, ele se esvazia de toda a sua glória. É ele quem se esvazia. Ele escolhe, ele não é esvaziado, ele não é obrigado a se esvaziar. Ele se esvazia.
Ele assumiu a humanidade. Ele se tornou escravo. Ele morreu na cruz. Esse é o Cristo. E qual era a maior vontade de Cristo? Esse Cristo que viveu a humilhação, a perseguição, a modéstia, nasceu num compartimento destinado aos animais, foi um carpinteiro ali do norte da Palestina, não tinha fama até que, claro, começaram a fazer os seus grandes milagres. Era alguém simples da população. Cristo era tão simples, tão humilde, que na noite em que foi traído, Judas teve que identificá-lo dentre os seus discípulos, porque ele não se destacava. Tinha que mostrar quem era com um beijo. Cristo é o exemplo da modéstia, da humilhação. E é por isso que na palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 4, verso 34, a palavra diz assim: disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida consiste em estar com o Pai e obedecer-lhe. É como criança desmamada que está no colo de sua mãe. Portanto, Cristo aqui é o grande exemplo. O maior mérito de Davi foi se parecer com Cristo. Se parecer com o Cristo humilhado. Mas este salmo não aponta apenas para o Cristo humilhado, mas este salmo também demonstra a exortação desse Cristo a nós. Cristo vai dizer que o seu reino é habitado por humildes pequeninos. Em Mateus 18, de 1 a 4, ele diz assim, isso mesmo. Quem é o maior no seu reino? Aquele que se fizer com uma criança. E ele pega uma criancinha e coloca no colo. Ele diz assim, vocês têm que ser como esta criança, ou uma criança desmamada, cujo maior desejo é estar nos braços de sua mãe. Em Lucas 10, de 21 a 24, o Senhor Jesus, ele, num momento glorioso, ele diz assim, que as coisas eternas, ocultas, não foram reveladas aos grandes, mas aos pequeninos, aos pequenininhos do reino. Então, não só Cristo, ele é o exemplo de humildade, de modéstia, de sofrimento por vezes, de não alçar grandes coisas. O diabo ofereceu para ele todas as riquezas do mundo. Está aqui, ó, todas as riquezas, tudo isso me pertence. Basta você me adorar. Eu te dou toda a riqueza do mundo. Não, coração modesto, coração humilde, olhar simples. De fato, Davi se pareceu com o Senhor. E o próprio Cristo nos mostra que devemos nos parecer com Ele, nos parecendo com uma criança desmamada. E a serenidade está nessa modéstia e na comunhão com Deus. Lá em Mateus 6, de 25 a 34, no Sermão do Monte, Cristo fala isso. As pessoas andam ansiosas de um lado para o outro. Por quê? Porque deseja aumentar um côvado na vida, deseja ter mais do que precisa. Não. Devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E aquilo que nós necessitamos será acrescentado. Deus cuida de nós, Deus cuida de ave de rapina, Deus cuida de matagal no vale, como não vai cuidar de seus filhos? Então devemos buscá-lo. O que nós devemos desejar é estar nos braços do Senhor, estar em comunhão com Ele. Existe algo maior do que isto? Existe algo maior do que estar abraçado a Cristo? Usando uma figura de linguagem, mostrando essa comunhão que devemos ter com Ele e nos parecer mais e mais com Ele. Tem algo maior nesse mundo? É isto que nós aprendemos no Salmo. E este Salmo ele está repleto de Cristo, não porque aponta para a sua humilhação, para a sua humildade, sua modéstia, não apenas demonstra a sua exortação constante para sermos pequeninos e nos parecermos como crianças e esperarmos nele, mas também mostra a sua obra redentora, que proporciona esta realidade do Salmo. Esperar em Deus é saber que a sua obra magnífica na cruz do Calvário está sobre mim. Eu só posso esperar em Deus e estar com Ele como uma criança está nos braços de sua mãe, porque Cristo morreu por mim na cruz do Calvário.
Cristo, Cristo, Cristo. E aí, meus irmãos, quais são as aplicações que poderíamos trazer aqui para nós nessa noite, pensando no que diz esse salmo? Gostaria de trazer aqui algumas aplicações. A primeira, irmãos, muitos na igreja estão com a sua alma agitada, sua alma barulhenta, sua alma adoecida. Isso porque a ganância deste mundo fala mais alto no coração. Eu quero estudar, eu quero ser alguém na vida, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ser famoso, eu quero passar no concurso. Veja, nada disso é errado. Não, nada disso é errado. Davi mesmo foi colocado num alto cargo na sua época. Eu mesmo sou uma pessoa que gosto de estudar, sou um estudioso, gosto de ler, enfim, e tracei metas na minha vida, metas inclusive profissionais, né, de vida. É tranquilo, isso não é errado não. O problema é quando isso se torna ganância. A ganância deste mundo toma o nosso coração. O nosso coração é pecaminoso. E quando assim fazemos, a nossa alma adoece. Não tenha dúvida quanto a isto. A ansiedade é o temor daquilo que eu quero, mas não tenho. Começa daí. Então, devemos estar vigilantes. Ora, irmãos, não busquemos grandes coisas. Não sejamos movidos pela vaidade. Precisamos de modéstia. A igreja do Senhor está carente de modéstia, está carente de humildade. Nós precisamos entender que somos peregrinos nessa terra. Isso aponta para a eternidade. Mas tem muita gente dentro da igreja que só está arraigado neste mundo efêmero, passageiro. Então troca uma realidade eterna para uma realidade efêmera. Troca uma felicidade, um contentamento eterno e perfeito por uma felicidade, um contentamento falho e às vezes até pecaminoso. Nós precisamos urgentemente atender à exortação do Salmo. Espera, ó Israel, no Senhor desde agora e para sempre. Eu preciso dizer, a minha esperança está em Deus. E nisto eu devo viver a humildade. Mas há muitos que colocam a sua esperança não em Deus, mas em si mesmo, na sua capacidade, na sua força, e isto é soberba. E a própria Escritura Sagrada, em Tiago capítulo 4, verso 6, diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá sua graça aos humildes, abraça e o tem próximo de si. E, irmãos, o nosso maior triunfo não é ter as coisas, não é ser rico, não é ser famoso. Se isso vier como porção do Senhor, que sejamos servos. Mas o nosso maior triunfo é se parecer mais e mais com Cristo. É ouvir a sua exortação e reconhecer a sua obra redentora na vida. É Cristo como exemplo, Cristo como instrutor, Cristo como o Salvador. Este é o maior triunfo de uma vida humana. O resto, é passageiro. Que façamos como o salmista, que tenhamos um coração humilde, um olhar modesto, que sejamos, meus irmãos, cada vez mais pessoas que não buscam aquilo que está para além das minhas necessidades. Que sempre eu esteja falando a mim mesmo, cala, sossega, e aí buscar esta comunhão com o Senhor, como uma criança desmamada tem com sua mãe. Que ouçamos a exortação, espera no Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por Tua palavra bendita, obrigado pelo que ela significa para nós. Que o Senhor aplique, ó Deus, no nosso coração e na nossa mente este salmo inspirado, que nos traz Cristo
Cristo como modelo, Cristo como orientador, Cristo como nosso resgatador. Ó Senhor, tem piedade de nós. Como Davi, somos pecadores. Como Davi, somos gananciosos. Como Davi, nós somos soberbos, ó Senhor. Mas, como Davi nos ensina, inspirado por Ti, que busquemos, ó Deus, aquilo que de fato interessa e que abandonemos aquilo que pode adoecer a nossa alma. Tem misericórdia de nós e nos ajuda. Oramos em nome de Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe.